Olá pessoal, sou eu, professor Felipe, professor de vocês de produção textual, e vim lembrar vocês que semana que vem, na segunda-feira, nós teremos um simulado em que haverá questões de língua portuguesa e de matemática, mas em específico teremos a prova de produção textual. Na prova de produção textual nós teremos algumas peculiaridades, e aí eu queria que vocês observassem que nós teremos a folha definitiva em que vocês colocarão a redação de vocês, mas vocês terão uma folha à parte para fazer o rascunho. Então a folha definitiva, e eu vim lembrá-los disso, será exclusivamente para o texto após a feitura do rascunho. Não só para relembrar vocês, mas para trazer algumas dicas para que vocês façam uma boa prova de produção textual, uma boa redação na segunda-feira. Então eu espero que vocês estejam preparados para esse dia. É importante destacar que nenhuma das dicas é novidade, porque todo o conteúdo já foi visto em sala de aula. Mas para que vocês tenham um desempenho melhor na segunda-feira, mas não somente no simulado, mas também no Enem, para que vocês revisem, e esses vídeos servirão de revisão para vocês a respeito desses aspectos mais estruturais da redação que vocês terão que fazer. Bom, inicialmente eu quero que vocês percebam esse terceiro ponto aqui. Essa é uma folha de redação oficial do Enem, aqui vocês veem aí. E é importante mencionar que esse texto foi um texto que tirou nota 1000 de uma estudante chamada Ana, e ela tirou nota 1000 na redação do ano passado. E aqui no terceiro ponto, e os que já fizeram o Enem anteriormente vão lembrar-se disso, aqui diz: não será avaliado o texto escrito em local indevido, respeite rigorosamente as margens. E o que são as margens? Vocês já sabem muito bem, são essas partezinhas aqui. Então, essa parte do texto é a margem. E aqui também, obviamente, né? São duas margens. E atentar rigorosamente para a margem é lembrar que você não deve ultrapassá-la além do que o limite permite. Então, você tem que escrever o seu texto ciente de que você terá que respeitar essas margens. Mas, além das margens, o limite à direita, você precisa atentar para o início dos parágrafos. Isso já foi dito em sala de aula, mas é importante que a gente reforce isso. Porque ao iniciar um parágrafo, você deve dar um espaçamento. Perceba aqui que a Ana, a estudante, que tirou nota 1000 no Enem, não deu um espaçamento tão longo. Isso não tem problema, desde que você faça o espaçamento. Então aqui o espaçamento ele não é tão longo, mas ele deve ser respeitado. E é importante atentar para o seguinte: perceba que aqui é o parágrafo de introdução. Todo esse pedaço de cima, da linha 1 até a linha 5, é o parágrafo de introdução. E perceba que o espaçamento só existe aqui na primeira linha, iniciando o parágrafo. Nas demais linhas, você inicia na margem. Então, você não deve ficar colocando um espaçamento em todas as linhas. O espaçamento do parágrafo só deve ser colocado no início do parágrafo, na primeira linha, que inicia esse parágrafo. Como você verá aqui, ó, na sexta linha é o início do primeiro parágrafo de desenvolvimento. E você deve respeitar essa regra. Você não deve deixar com que tudo fique uniforme. Abaixo dele, sim, você, ó, sétima linha, oitava, décima primeira, 12ª e 13ª. Você percebe que eles estão rigorosamente na margem, mas no início do parágrafo ele deve estar com um espaçamento, ainda que breve, como esse aqui da Ana. Alguns fazem um pouco mais longo, deixam mais pro lado daqui, às vezes aqui, e não tem problema. Você pode fazer um pouco mais longo, um pouco mais curto, como é o caso aqui, mas você deve deixar esse espaçamento para que o corretor esteja ciente que você entende que iniciou-se um novo parágrafo. Então, é importante que você atente para isso. Isso é a primeira dica, tá? Que você deve atentar. Atente para as margens e para o início dos parágrafos. Lembrando que o parágrafo é todo esse bloco. Todo o bloco de texto de uma ideia é um parágrafo. E ele deve ser iniciado por um espaçamento que indica que ele começou. Esse espaçamento é o indicador de que um parágrafo novo começou. Então aqui iniciou um novo parágrafo, e esse aqui a gente chama de parágrafo de introdução. Este outro aqui, da linha 6 até a linha 13, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, mais adiante, nós vemos o segundo parágrafo de desenvolvimento, que começa na linha 14 até a linha 21, e da linha 22 até a linha 30 é o último parágrafo de conclusão. Então lembre-se que o texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto possui 3 partes.
E isso não pode ser esquecido por vocês, ok?